Heródoto, reverenciado e imortalizado com o título de Pai da História, foi uma figura monumental e seminal na Antiguidade Clássica, cujas contribuições inestimáveis para a historiografia e a etnografia não apenas fundaram uma nova disciplina, mas também moldaram indelevelmente a maneira como a civilização ocidental compreende o seu passado. Nascido por volta de 484 a.C., na vibrante cidade de Halicarnasso, um florescente entreposto comercial grego na costa sudoeste da Anatólia, Heródoto veio ao mundo em uma era de extraordinária efervescência cultural, política e militar. Ele foi testemunha ocular das profundas transformações e dos conflitos cataclísmicos que definiram sua época, notadamente as épicas guerras greco-persas, um confronto que abalou as fundações do mundo antigo. Sua obra-prima, intitulada As Histórias, transcende em muito a mera crônica dessas guerras, revelando-se um vasto e multifacetado compêndio de suas meticulosas observações sobre as terras exóticas, os povos enigmáticos e os costumes fascinantes que encontrou ao longo de suas extensas e audaciosas viagens. Desde a mais tenra juventude, Heródoto manifestou uma curiosidade insaciável e uma sede inextinguível de conhecimento sobre o mundo que o rodeava. Uma característica intrínseca de sua personalidade que o impulsionaria a deixar o conforto de seu lar para explorar terras distantes e a registrar suas descobertas para a posteridade. Ele empreendeu uma jornada épica, viajando extensivamente pelo vasto e poderoso Império Persa. Uma odisseia que o levou a visitar o milenar Egito, a lendária Mesopotâmia, a próspera Fenícia e as remotas e misteriosas regiões do Mar Negro. Durante suas peregrinações, ele se dedicou a coletar uma quantidade prodigiosa de informações, recorrendo a uma miríade de fontes, desde relatos orais transmitidos por sacerdotes, soldados e mercadores, até inscrições em monumentos e documentos escritos. Sua metodologia, embora não isenta de críticas por parte de historiadores posteriores, foi absolutamente revolucionária para a sua época, pois ele se esforçou diligentemente para apresentar diferentes perspectivas sobre os mesmos eventos e avaliar criticamente a veracidade das informações que coletava, um processo que ele mesmo denominou investigação, história. As Histórias é uma obra monumental e de fôlego, engenhosamente dividida em 9 livros, cada um deles nomeado em homenagem a uma das 9 musas da mitologia grega, que narra com maestria a ascensão meteórica do Império Persa e o confronto épico e inevitável entre o Oriente e o Ocidente. Heródoto, no entanto, não se contentou em descrever apenas as grandes batalhas, as estratégias militares e as complexas manobras políticas. Ele mergulhou profundamente nas ricas e diversas culturas dos povos que encontrou, detalhando com minúcia suas práticas religiosas, suas intrincadas estruturas sociais e suas peculiares tradições cotidianas. Suas descrições do Egito, por exemplo, são consideradas algumas das mais detalhadas e vívidas que sobreviveram da antiguidade, oferecendo um vislumbre fascinante e quase palpável da vida ao longo das margens férteis do rio Nilo. Ele descreveu com uma precisão notável o complexo e elaborado processo de mumificação, a monumental e engenhosa construção das pirâmides de Gizé e as profundas e multifacetadas crenças religiosas dos antigos egípcios, embora, por vezes, entrelaçasse fatos verificáveis com lendas e mitos locais. Da mesma forma, suas narrativas sobre os citas, um enigmático e feroz povo nômade que habitava as vastas estepes da Eurásia, constituem uma fonte inestimável e praticamente única de informações sobre uma cultura que, de outra forma, permaneceria em grande parte envolta em mistério e obscuridade. Heródoto era, acima de tudo, um mestre da narrativa, tecendo suas observações e anedotas e análises em uma tapeçaria rica, colorida e envolvente que cativava seus leitores e ouvintes, transportando-os para os cenários que descrevia. Ele acreditava firmemente que era seu dever sagrado registrar os grandes e memoráveis feitos dos homens, tanto dos gregos quanto dos bárbaros, um termo que ele usava para se referir a todos os não-gregos, para que não fossem apagados pelas areias do tempo e caíssem no esquecimento. Sua abordagem profundamente humanista
e seu interesse genuíno e imparcial pela diversidade cultural o distinguem acentuadamente de outros escritores de sua época, que frequentemente exibiam um viés etnocêntrico em seus relatos. Embora tenha sido alvo de críticas por parte de alguns de seus contemporâneos e de historiadores posteriores, por incluir em sua obra contos fantásticos, anedotas curiosas e relatos que beiravam o inacreditável, Heródoto geralmente fazia questão de deixar claro quando estava relatando algo que ele mesmo não testemunhou ou em que não acreditava plenamente, conferindo a seus leitores a liberdade de tirar suas próprias conclusões. Ele é frequentemente contrastado com Tucídides, outro gigante da historiografia grega, que em sua obra sobre a Guerra do Peloponeso, adotou uma abordagem mais austera, científica e rigorosamente focada na análise da política, da guerra e do poder. No entanto, a obra de Heródoto, com sua amplitude enciclopédica e seu estilo vibrante, oferece uma visão muito mais ampla, panorâmica e colorida do mundo antigo, uma que reconhece e valoriza a importância fundamental da cultura, da religião, da geografia e dos costumes na complexa formação da história humana. As histórias inicia sua grandiosa narrativa com a comovente e trágica história de Creso, o último e fabulosamente rico rei da Lídia, e sua inevitável e humilhante queda diante da astúcia e do poder de Ciro, o Grande, o fundador do Império Persa, estabelecendo assim o tema central do confronto iminente entre a Grécia e a Pérsia. A partir daí, Heródoto traça meticulosamente a expansão implacável do Império Persa sob os reinados de Ciro, seu filho Cambises II e seu sucessor, Dário I, escrevendo em detalhes suas audaciosas campanhas militares e as vastas e diversas terras que foram subjugadas e incorporadas ao seu domínio. A narrativa atinge seu clímax dramático com a monumental invasão da Grécia liderada por Xerxes I, filho de Dario, e as subsequentes e famosas batalhas que se tornaram lendárias. A Batalha de Maratona, a heróica resistência nas Termópilas, a decisiva Batalha Naval de Salamina e o confronto final em Plateias. Eventos nos quais as desunidas cidades-estado gregas se uniram de forma sem precedentes para repelir a formidável ameaça persa e preservar sua liberdade. Ao longo de sua vasta obra, Heródoto explora com profundidade temas universais e atemporais como o destino, Moira, a arrogância desmedida que leva à ruína, Hybris, e a inevitável vingança divina, Nêmesis, mostrando como as ações, tanto dos indivíduos mais poderosos quanto das nações inteiras, podem desencadear consequências imprevistas e muitas vezes trágicas. Ele também demonstra um profundo e inabalável respeito pela liberdade, eleuteria, e pela democracia, democratia, valores que ele considerava como sendo os pilares fundamentais da identidade e da superioridade moral grega. A influência de Heródoto na literatura e na historiografia ocidental é simplesmente imensurável e de longo alcance. Ele não apenas estabeleceu precedente para a escrita da história como uma forma de investigação sistemática e crítica, mas também a elevou ao status de uma forma de arte literária, com sua prosa elegante e sua habilidade de contar histórias de forma cativante. Sua obra monumental foi estudada, analisada e admirada por inúmeras gerações de estudiosos, escritores e líderes, desde o orador romano Cícero até o biógrafo Plutarco, e continua, até os dias de hoje, a ser uma fonte absolutamente essencial e indispensável para a compreensão do complexo e fascinante mundo antigo. Heródoto passou os últimos anos de sua vida na cidade de Túrio, uma colônia pan-helênica fundada por atenienses no sul da Itália, onde, segundo a tradição, ele continuou a revisar, aprimorar e a expandir sua grande obra até o fim de seus dias. Ele morreu por volta de 425 a.C., deixando para trás um legado intelectual e literário que perdura através dos milênios, tão relevante e inspirador hoje quanto era na antiguidade. Ler Heródoto é como embarcar em uma jornada extraordinária e enriquecedora pelo mundo antigo, guiado por um observador excepcionalmente curioso, perspicaz, inteligente e, acima de tudo, profundamente humano.
Sua capacidade única de combinar o rigor da investigação factual com a beleza e a arte da narrativa faz dele uma figura ímpar e atemporal na vasta história da literatura mundial. Ele nos ensina a valiosa lição de que a história não é apenas uma sucessão de reis, rainhas e batalhas sangrentas, mas também a história das pessoas comuns, com suas crenças, seus medos, suas esperanças e seus sonhos. Heródoto nos convida a olhar para o passado não com arrogância ou julgamento, mas com uma mente aberta e um coração curioso, a reconhecer a infinita complexidade da experiência humana e a celebrar a maravilhosa diversidade de culturas que enriquecem e embelezam nosso mundo. Sua obra imortal é um testemunho eloquente do poder transformador da curiosidade, da importância vital de ouvir todas as vozes e da necessidade imperiosa de preservar as histórias que nos tornam quem somos. Ele foi, sem dúvida, um pioneiro audacioso, um explorador incansável e, acima de tudo, um contador de histórias magistral, que nos deu o presente mais inestimável de todos, o presente da própria história. Sua curiosidade não conhecia limites geográficos ou culturais. Ele se aventurou por terras que poucos gregos de sua época ousariam explorar. No Egito, ele não apenas observou as pirâmides, mas também conversou com os sacerdotes de Mênfis, buscando entender a teologia e a cosmologia egípcias. Ele navegou pelo rio Nilo até a ilha de Elefantina, na fronteira com a Núbia, registrando as inundações anuais do rio e as técnicas agrícolas dos camponeses. Suas anotações sobre a fauna egípcia, incluindo descrições detalhadas de crocodilos e hipopótamos, eram tão precisas que foram consideradas fontes zoológicas por séculos. Em sua passagem pela Babilônia, ele ficou maravilhado com a grandiosidade da cidade, suas muralhas imponentes e seus jardins suspensos, embora sua descrição destes últimos seja hoje contestada por arqueólogos. Ele descreveu os rituais religiosos dos babilônios, incluindo a prática da prostituição sagrada no templo de Ishtar, um relato que chocou e fascinou seus leitores gregos. Heródoto também coletou histórias sobre a construção da Torre de Babel e a história do grande rei Nabucodonosor. Sua jornada o levou ainda mais para o leste, até as terras do Império Persa, onde ele teve a oportunidade de observar a administração de um império multiétnico e a famosa Estrada Real, que conectava Susa a Sardes. Ele ficou impressionado com o sistema de correio persa, o Pirhadazish, que permitia a rápida comunicação através do vasto império. Ele entrevistou nobres persas, soldados e funcionários, buscando compreender a perspectiva persa sobre as guerras contra os gregos. Um dos aspectos mais fascinantes de as histórias são as digressões etnográficas, nas quais Heródoto descreve os costumes de povos distantes. Ele fala sobre os Masságetas, um povo guerreiro liderado pela rainha Tomiris, que teria derrotado e matado Ciro, o Grande. Ele descreve os etíopes macrobióticos, que viviam vidas extraordinariamente longas, e os Garamantes, que caçavam trogloditas em carros de 4 cavalos. Ele relata a existência de formigas gigantes que cavavam ouro na Índia, uma história que por muito tempo foi considerada pura fantasia, mas que alguns estudiosos modernos acreditam ser uma interpretação distorcida de marmotas do Himalaia que escavavam terra rica em ouro. Heródoto também demonstrou um interesse notável pela geografia, tentando mapear o mundo conhecido e entender as relações entre os continentes. Ele foi um dos primeiros a especular sobre a forma da África, acreditando que o continente era cercado por água, uma ideia baseada em relatos de marinheiros fenícios que teriam circunnavegado a África a mando do faraó Neco II. Ele debateu as causas das cheias do Nilo, rejeitando as explicações mitológicas e propondo teorias baseadas em observações climáticas, como o derretimento de neve em montanhas distantes. A narrativa de Heródoto é pontuada por discursos memoráveis, que ele atribui a personagens históricos, como o debate sobre a melhor forma de governo entre 3 nobres persas, após a morte do usurpador Esmerdes.
Embora seja improvável que esses discursos tenham sido registrados textualmente, eles servem como um veículo para Heródoto explorar ideias filosóficas e políticas complexas. Ele também é um mestre em criar suspense e drama, como na história de Giges e Candaules, ou na narrativa da conspiração dos 7 nobres persas para derrubar o falso Esmerdes. Sua descrição da Batalha de Termópilas, com Leônidas e seus 300 espartanos enfrentando o exército massivo de Xerxes, é uma das passagens mais famosas e emocionantes da literatura antiga. Ele captura a bravura, o sacrifício e o ethos guerreiro dos espartanos de uma forma que ressoa até hoje. Da mesma forma, seu relato da Batalha de Salamina é uma obra-prima de narrativa naval, descrevendo a estratégia astuta de Temístocles e o caos da batalha no Estreito. Apesar de sua grandeza, Heródoto não era infalível. Ele às vezes aceitava informações imprecisas ou era enganado por seus informantes. Sua compreensão de línguas estrangeiras era limitada, o que o tornava dependente de intérpretes. No entanto, sua honestidade intelectual é evidente em sua disposição de relatar diferentes versões de uma mesma história e em admitir sua própria incerteza. Ele frequentemente usa frases como segundo os egípcios ou os persas dizem, distinguindo claramente as fontes de suas informações. O legado de Heródoto é complexo e multifacetado. Ele foi chamado de pai da história, mas também de pai das mentiras. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos reconhece sua importância fundamental. Ele foi o primeiro a conceber e executar um projeto histórico de tal magnitude, combinando pesquisa empírica com uma narrativa literária coesa. Ele ampliou o escopo da história para além da Grécia, reconhecendo que o mundo era um lugar vasto e diverso, cheio de histórias que mereciam ser contadas. Ele nos ensinou que para entender o presente, devemos primeiro investigar o passado em toda a sua complexidade. Sua obra é um convite à exploração, à curiosidade e à empatia. Heródoto nos mostra que cada cultura, por mais estranha que pareça, tem sua própria lógica e sua própria dignidade. Ele nos lembra que a história humana não é uma marcha linear de progresso, mas um mosaico complexo de triunfos e tragédias, de sabedoria e loucura. Ao ler as histórias, não estamos apenas aprendendo sobre o mundo antigo, estamos aprendendo sobre a própria condição humana. A curiosidade de Heródoto era verdadeiramente universal. Ele investigou as práticas de casamento dos babilônios, onde as mulheres eram leiloadas. Ele detalhou as leis dos lícios, que traçavam sua descendência pela linha materna, uma prática incomum no mundo patriarcal grego. Ele se interessou pelas técnicas de construção naval dos fenícios e pela astronomia dos caldeus. Sua obra é um tesouro de informações antropológicas, geográficas e culturais. Ele descreveu como os egípcios escreviam da direita para a esquerda, ao contrário dos gregos. Ele notou as diferenças nas dietas, vestimentas e rituais funerários entre os vários povos que encontrou. Ele contou a história do rei persa, Cambises, e sua loucura no Egito, onde ele teria desrespeitado os deuses egípcios e matado o touro sagrado Apis. Heródoto usa essa história como um conto moral sobre os perigos da tirania e da falta de respeito por outras culturas. Ele também narra a história de Polícrates, o tirano de Samos, cuja sorte inacreditável o levou a uma queda terrível, ilustrando o conceito de que os deuses invejam a felicidade excessiva dos mortais. A narrativa das guerras persas é o coração de sua obra, e ele a conta com um senso épico de escala e drama. Ele descreve a arrogância de Xerxes, que mandou açoitar um mar de Hesponto quando uma tempestade destruiu suas pontes de barcos. Ele pinta um retrato vívido do vasto exército persa, com soldados de todas as nações do império, cada um com suas armas e uniformes distintos. Ele contrasta a disciplina e o amor à liberdade dos gregos com a obediência servil dos súditos do rei persa. A vitória grega, na visão de Heródoto,
não foi apenas um triunfo militar, mas uma vitória moral e ideológica. Foi a vitória da liberdade sobre a tirania, da ordem sobre o caos, da moderação sobre o excesso. E ele conclui sua obra com a captura de Sestos pelos atenienses em 479 a.C. Um evento que marca o início da ascensão de Atenas como uma potência imperial. As histórias não têm uma conclusão formal, o que levou alguns a acreditar que a obra está inacabada. No entanto, outros argumentam que o final abrupto é intencional, sugerindo que a história continua, que o ciclo de conflitos e mudanças nunca termina. Heródoto nos deixou um espelho do mundo antigo, um reflexo que é ao mesmo tempo claro e distorcido, factual e fantástico. Ele nos desafia a sermos nossos próprios historiadores, a questionar, a investigar e a contar nossas próprias histórias. Seu legado não está apenas nos fatos que ele registrou, mas no espírito de investigação que ele incorporou. Ele é o eterno viajante, o observador curioso, o contador de histórias que nos convida a explorar o vasto e maravilhoso teatro da história humana. Ele nos ensina que a história é feita de inúmeras histórias e que cada uma delas merece ser ouvida. O mundo de Heródoto era um lugar de maravilhas e perigos, de deuses e monstros, de impérios em ascensão e queda. E ele, com sua caneta e sua curiosidade, foi seu primeiro e maior cronista. Sua obra é um monumento à capacidade humana de observar, registrar e dar sentido ao mundo. Ele foi o primeiro a mostrar que a história poderia ser mais do que uma lista de reis e datas. Poderia ser uma exploração da alma humana. E por isso, ele será para sempre lembrado como o pai da história.